Então a gente pode até dizer que lá só tem ladrão, mas a gente tem que. É a gente que tem que tirar ele lá. A gente é o povo, é o patrão dessas pessoas que estão lá nesse cargo e eles têm que prestar conta. E a gente tem que acompanhar ele através dos nossos representantes. Cobrar deles para eles cobrar dos outros, para cobrar dos outros, para cobrar de quem está agindo errado, de quem está roubando, como dizem, né? Então, se a gente não procurar entender isso, não dedicar tempo a isso, com negligência ou achando que, não, já estou fazendo minha parte aqui na sociedade, como trabalhador aqui, fazendo a minha parte, então não tenho mais me preocupar com a política, é eles lá que tem que cuidar da política. É eles lá, mas a gente tem que fiscalizar. Se um patrão ele deixar o empregado sozinho, mesmo deixando com o melhor administrador e for viajar de férias, for para a Europa, para longe, quando ele voltar, se ele não estiver acompanhando mesmo de longe, se ele não deixar a ordem, se ele demorar muito para vir fiscalizar, as pessoas podem não cumprir a vontade dele dentro da empresa dele. E da mesma forma é o nosso país. Então esses caras que aceitam isso, ele roubou, mas fez, que acha que a gente tem que estar junto daquele que distribui as riquezas. O bonzinho é aquele que só sabe distribuir as riquezas. Mas não, a gente tem que estar junto e a gente tem que aprender e procurar aprender com aqueles que querem construir, que dá as condições para que alguém construa alguma coisa, para que todo mundo tenha liberdade para construir, para todo mundo construir junto. E não apenas a ideia de um, é todo mundo junto que vai decidir o que a gente vai construir, como vai viver cada um, né, individualmente, e não um governo poderoso dizendo o que a gente tem que fazer ali, como é que a gente tem que andar, porque o governo ele é apenas ele existe apenas para cuidar do básico, né, daquela parte mais básica, mas ele não pode mandar em tudo, ele tem que apenas segurar a ordem, ele tem que prestar segurança básica, pública, educação, o básico. Mas ele tem que deixar as pessoas, ele tem que deixar a economia livre, o mercado, quanto mais livre, melhor, para que o mercado decida a forma como trabalhar, como se locomover, como crescer, como construir, porque senão a gente vai ter uma construção de apenas uma coisa só, monopolizando tudo, apenas um jeito só de fazer as coisas, a gente vai perder muita cultura, a gente vai perder muita variedade, muita possibilidade de crescer, de descobrir algo diferente, de investir em pesquisa, de avançar, porque a gente vai estar orientado por um único pensamento ali de um Estado poderoso que quer mandar em tudo. E dessa forma a gente não vai se desenvolver e nem crescer como país, como nação, como sociedade. Aí tem pessoas que falam, né? Tem amigos onde eu já trabalhei em algum lugar, na rua, nos lugares que eu já morei, que fala: deixa isso para lá, a política já passou, a eleição já passou, agora só daqui a 4 anos. Se a gente continuar falando que só daqui a 4 anos, é tudo que os políticos corruptos querem. Eles veem que a gente não está percebendo nada, então eles acham que a gente é importante só no dia da eleição, e aí eles vão continuar fazendo a corrupção dele. Não é só daqui a 4 anos, agora que é importante. O político bom e o importante é aquele que vai trabalhar junto da sociedade, que você deve estar junto dele a partir da data que ele ganhou, para você acompanhar, seja ele do partido que você apoiava ou não. E ele não é alguém que está saindo, ele é alguém que está chegando para ficar junto com a sociedade. Então, quando ele ganha, é que ele vai poder fazer alguma coisa. Todo aquele que dá algo antes da eleição, ele está fazendo de uma forma como se fosse corrupção, como se fosse convencendo você a ficar junto dele, né? A votar nele, a apoiar, antes dele ganhar, para que assim ele tenha um voto ali a mais. Então isso já é uma forma de corrupção que você está fazendo com aquele político aceitando um benefício em troca do apoio. Isso é que é corrupção. Tem gente que fala: você está ganhando quanto? Esse cara não te deu nada. Não é que você está ganhando, é que você acredita que aquelas ideologias, aquelas políticas, aquelas pautas são voltadas para os ideais que você quer, que você acredita que vai trazer os resultados que a gente necessita. Se aquelas políticas for concluídas, elas vão resultar em algo que você acredita e que você está esperando.
para o seu país, que é a oportunidade para todo mundo, a oportunidade de gerar emprego, a oportunidade de cada um viver por conta própria. Eu acredito que esse tipo de política que eu sigo são os que vão levar para esse caminho. Por isso que a gente segue. E não é convencido por ninguém, não, é para a gente mesmo avaliando. Quando a gente está livre para pensar para a gente mesmo e não vai só pela influência sei lá, de algum artista famoso, de alguém, a gente se sai melhor. Eu tenho entendido isso. Tem outras pessoas também que falam, vamos deixar essa política de lado e vamos... A cultura que o brasileiro tem, né? Vamos deixa essa política para lá e vamos procurar um emprego, vamos trabalhar, que a gente é quem... É isso mesmo que a gente está fazendo. A política, ela mexe em tudo. Dependendo de como ela é feita, ou ela vai destruir todas as possibilidades de existir emprego à sua volta, de existir condições para você próprio empreender, criar o seu próprio emprego ou não. Vai depender tudo isso de acordo com a política que for colocada em prática por um político. Ela mexe no país todo e ela traz as consequências. Então é isso, outra vez é isso que eu falo. Eu acredito que essa política que eu sigo é a que vai trazer mais uma variedade maior de oportunidade para todo mundo. Então, eu estou continuando porque eu acredito que, independente do lado que eu apoio ganhar ou o outro, ele vai mudar o político ali, mas aquela política, aquelas ideias, aqueles ideais, eles continuam. As políticas que a gente seguia, elas continuam. Apenas o candidato que a gente acompanhava perdeu, mas as políticas elas continuam ali, paralelas, e sempre que a gente conseguir implementar novamente essas políticas, ou sei lá, ou conseguir manter o máximo delas ativas, a gente vai continuar construindo aquela estrutura que a gente está criando para o nosso país. E é através da política que eu vou ter emprego ou não, que vai ter oportunidade de emprego para mim ou não. Na Venezuela, na Argentina, está tendo emprego? Não, porque as firmas estão indo embora devido às medidas que aí todo mundo sabe como são as políticas que estão sendo implementadas nos últimos anos naqueles países e para onde elas levaram a economia daquele país, né? O mercado daquele país. Então, os resultados a gente está vendo aí. O que foi colocado em prática lá, quais foram os programas, quais foram as políticas e qual foi o resultado, qual é o resultado que aqueles países estão tendo, onde foi que eles chegaram, né, atualmente. Tem muitas medidas que, sei lá, a gente pode se enganar, pensa que é bom, as pessoas pensam que é bom, mas a gente tem que dar ouvido para analisar e aprender. A gente tem que estar aberto para aprender as coisas e cada vez mais. Todos nós temos algo para aprender e todo dia, para sempre, a gente vai ter. Então, tem muitas medidas que a gente pode falar que é ruins, a gente acredita que é ruim, mas que são boas. Outras que muitas pessoas podem tentar convencer você de que são boas, mas elas são ruins, né, no seu resultado final. Por exemplo, redução da carga horária de trabalho para os trabalhadores, por exemplo, crédito social, renda básica universal, são coisas que alguns líderes indicam e falam que querem construir, que são medidas para cuidar da população carente. Mas a forma como é feita, na teoria é passado de um jeito e na prática vai servir, talvez possa servir para outra finalidade, que não é o interesse da população, mas de quem está colocando aquilo lá. Muitas coisas que a gente pensa que é para beneficiar a população, às vezes é para controle da população.